Boa tarde, pretas e pretos. Dei uma interrupção aqui no meu retiro para falar sobre palmitagem. Clichê, né? Mas eu gostaria de falar sobre um aspecto da palmitagem que para mim é um dos que mais pega, sabe? E quando a gente fala contra a palmitagem, a gente não está falando sobre ter ódio de gente branca, sobre não gostar de gente branca. A gente precisa tirar isso da cabeça, sabe? Porque a gente é bem acusado dessas coisas, mas a gente está falando sobre autopreservação de um povo, sobre poder. Todo povo vive isso. O único povo que é questionado ao querer viver isso é o povo preto. Todo chinês gosta de casar com chinês, todo judeu se casa com judeu, todo japonês se casa com japonês. Tem um ou outro que foge por algum tipo de interesse político. E nós somos o único povo que não amamos o nosso povo a ponto de só criar associações com ele. E eu estava observando essa semana uma situação que me deixou muito intrigada. Uma das coisas mais importantes em não palmitar, sobre a palmitagem, sobre a relação interracial, é a questão da herança. Nós somos o povo em que, na maioria das vezes, tudo que é ruim, tudo que é crise, que é falta, nos atinge. Por exemplo, o país melhorou economicamente com a ascensão da esquerda em 2002, a partir de 2002. E quando a pandemia veio, nós fomos o povo mais atingido. Isso quer dizer que nós melhoramos 30% economicamente e os brancos melhoraram 100, 200%, porque eles são donos dos grandes conglomerados, são eles que nos empregam. Então, ter pretos com um bom salário, com uma casa, né, com bens, são coisas difíceis de ver. Isso é exceção. Se meu pai não tivesse perdido todo o dinheiro que ganhou na loteria, a minha família seria milionária, uma das poucas famílias pretas milionárias desse país. Mas mesmo assim, eu fazia parte de uma família de classe média, classe C, como se fala, né? Que os filhos estudaram em escola particular, que a mãe era costureira e o pai era pedreiro. Não eram empregados, eram donos da própria vida. Né? Minha mãe sempre foi dona do próprio negócio. Criou 4 filhos, deixou patrimônio, morreu sem dívida e com dinheiro na conta. Ao contrário da filha que tem diploma e pós-graduação, né? Então, minha mãe teve filhos pretos. E minha mãe deixou, todos os filhos hoje têm suas casas. Eu tenho 2 casas, meus irmãos todos têm casa, né? Então, os seus filhos têm esse privilégio de ter um patrimônio. Não é grande, mas é um patrimônio. A maioria do nosso povo não tem patrimônio. E aí o que acontece? Minha mãe teve uma educação de 7ª série, aprendeu a costurar, criou o próprio ateliê, correu atrás, se submeteu a muita coisa e teve a empresa dela. Outras pessoas fazem isso. E aí ela se casa com um homem preto, tem filhos pretos, que tem uma vida menos humilhante do que a maioria de nós. Pense em outras pessoas pretas que têm patrimônio. Eu conheço a história. Essa história foi que me chocou. Né? De uma mulher que chegou em São Paulo, com a mão na frente e outra atrás. Conseguiu construir um patrimônio, sabe? Uma família preta, muito bonita, 2 filhos, netos, todo mundo preto, tudo bonitinho. E agora, depois que ela tem todo esse patrimônio, loja, casas, carros e tal, os netos não gostam de pessoas pretas. Não gostam de falar mesmo. De preto já só basta eu. Não gosto, só gosto de branco mesmo.
Gente, isso me arrepia, me dá uma dor, me dá sabe? Porque eu olhei para tudo aquilo que aquela mulher construiu. As dores que essa mulher teve que passar para construir tudo aquilo, para hoje ela ouvir os netos dizerem que não gostam de preto, que só gostam de branco e que vão se envolver com branco sim. E a primeira bisneta e única bisneta dessa mulher já não é preta. Então, a gente constrói patrimônio para deixar para outros povos. Pense se nós nos envolvêssemos apenas entre nós. Quantas pessoas pretas hoje não estariam vivendo em situação de mendicância, não estariam vivendo em situação de pedinte, de humilhação. O privilégio que é para pessoas pretas terem uma família estruturada, com casa, com as finanças todas organizadas, com pai e mãe, tio, avô, família grande, tudo estruturadinho. Isso não é para todo mundo. Porque esse sistema racista, sabe? Eles nos fere em todas as áreas e isso não acontece. A maioria dos homens pretos são mortos, são encarcerados, inclusive muitos inocentes, estão em subempregos. É mais fácil para a mulher preta ter um emprego do que para o homem preto, mesmo que ele tenha a mesma escolaridade que ela. Porque o homem preto é uma ameaça a esse projeto de destruturação da família preta. Então a gente vê tudo isso e a gente não entende que palmitar é dar um tiro no próprio pé. Eu conheço a história de uma Ialorixá, avó de uma colega minha, que essa mulher tinha terrenos enormes em Itapuã. No tempo que Itapuã era um lugar que só tinha mato. E hoje Itapuã é um dos lugares mais caros para morar em Salvador. E hoje nenhum dos netos pretos tem terreno em Itapuã. Só os brancos, só a parte branca da família, porque essa mulher preta que teve filhos pretos, seus filhos só se casaram com pessoas brancas. E os netos que são donos de casas, de terrenos de Itapuã, são brancos. Então eu tô falando do tiro no pé que a gente dá em nós mesmos quando a gente pega tudo que a gente conseguiu construir com tanta luta e devolve para os brancos. A gente já devolve, né, não comprar a Nike, não comprar McDonald's, não comprar... Mas aí você pega o seu patrimônio, tipo a família Gil, sabe? Que o cara tem um patrimônio econômico e intelectual e cultural imenso. E quando você olha a foto da família de Gilberto Gil, só ele e mais uns 2 é preto. É todo mundo branco, de neto ser loiro do olho azul. Então a gente acaba tirando daquilo que a gente construiu para nós e dando para outro povo. E a gente faz isso com tanta ignorância, sabe? Sem pensar em si mesmo, no seu povo, em como a gente poderia mudar essa realidade que a gente fica de todo mundo tá lascado, sabe? De não conseguir se ajudar. E isso é em tudo. A colonização conseguiu nos fazer amar um Deus branco, as pessoas brancas, os valores brancos, o modo de viver branco. A gente não consegue olhar para nós, para nossa história, para nossa ancestralidade, para nossa espiritualidade e viver isso, e amar pessoas que são iguais a nós, que têm a mesma cor, sabe? Porque a gente precisa preservar essa cor. A gente precisa preservar a nossa cultura, precisa preservar a nossa espiritualidade. A gente está jogando tudo fora e devolvendo tudo a quem são os responsáveis por tudo de ruim que a gente passa. Eu fico besta com isso. É muito doloroso conseguir enxergar isso e ver que as pessoas não enxergam.